a lermos juntos, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Jeremias, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 8. Na leitura sequencial da Bíblia, nós começamos a ler o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, já há alguns dias. E então, como eu venho acompanhado, todos os domingos pregando um texto da leitura que você leu durante a semana. Então, Jeremias capítulo 2, cumprindo esse propósito. Diz assim: A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntarem: Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. De nenhum proveito. O amor esquecido, cisternas rachadas e a fonte inesgotável em Cristo Jesus. Esse é o tema do sermão de hoje, que eu quero tratar com vocês nessa noite. Quantos de nós já não experimentamos a dor de uma promessa quebrada por alguém? Quantos de nós já não nos decepcionamos, enfrentamos a decepção de um amor esquecido, de uma infidelidade, de algo que nos trouxe tamanha dor por conta de um esquecimento daquilo que foi vivido juntos? Imagine um casal que no auge da sua paixão faz votos solenes de amor, de fidelidade. Eles enfrentam junto as adversidades, superam os desafios, constroem um lar. Mas com o tempo, a rotina, as preocupações da vida, as distrações começam a corroer o amor. E pequenas negligências acumuladas fazem esse amor esfriar. Às vezes palavras não ditas, ou talvez malditas, constroem muros. E o que antes era um jardim vibrante torna-se um deserto de indiferença. A pergunta que ecoa para nós hoje é: onde está o amor de outrora? Onde está aquele amor que nos fazia fazer promessas, que nos fazia sonhar, que nos fazia viver contentes não pelo que estávamos vivendo, mas por aquilo que desejávamos e esperávamos? Aonde está esse amor? Meus irmãos, a memória é um tesouro, mas o esquecimento pode ser uma armadilha mortal.
Onde está o amor de outrora? A ingratidão é a sombra da bênção esquecida. Quando nós esquecemos do amor de outrora. O profeta Jeremias, em um tempo de profunda crise e desilusão aqui em Judá, ele começa a profetizar e convida a gente a olhar para um relacionamento que, embora marcado por infidelidade da nossa parte, é sustentado por um amor divino inabalável por nós. Apesar da nossa infidelidade, o amor de Deus ainda prevalece e permanece. Jeremias nos leva a uma jornada de volta ao primeiro amor. Primeiro amor que provavelmente nós nos esquecemos. E o que eu proponho a falar nessa noite para você, a proposição dessa noite é que, apesar da profunda infidelidade do seu povo, esse texto revela para nós a inabalável fidelidade de Deus, que em sua justiça e amor expõe a futilidade da nossa idolatria e a necessidade urgente de um retorno sincero para Ele. Um retorno que só é plenamente possível em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. E a primeira coisa que eu quero tratar com vocês nessa noite, o primeiro ponto aqui, trata-se da ternura da lembrança divina. O primeiro amor de Israel. Versículos de 1 a 3. O sermão de Jeremias começa com uma lembrança tocante da relação inicial entre Israel e Yahvé, o seu Deus. Deus não começa a sua acusação contra Israel com ira. Ele não começa dessa maneira. Mas ele começa com uma nostalgia terna. Ele começa lembrando do primeiro amor. Quando Israel andava com ele no deserto. Quando Israel clamava ao Senhor. Quando o Senhor caminhava com eles durante o dia e durante a noite repousava com eles, os protegendo. Deus chama Israel a ter memória do que eles viveram. A metáfora aqui que traz a respeito do casamento é usada para descrever uma relação de aliança entre o Deus de Israel e o seu povo. E essa afeição da mocidade e amor de noivos não se referem, meus irmãos, em um período sem falhas. Não. Nós devemos lembrar que no deserto o povo murmurou, o povo lamentou, o povo reclamou. Não é que não havia falhas da parte do povo, mas esse tempo era um tempo de dependência, um tempo de lealdade, um tempo em que eles ainda de maneira sincera buscavam o Senhor, mesmo quando eles erravam. O termo aqui que Israel era as primícias, que Israel era consagrado a Deus, mostra essa questão de Israel viver para Deus, de estar com Deus o tempo todo. Mas parece que nós vemos Israel esqueceu-se desse primeiro amor, embora Deus o lembre dele. Deus não esquece o primeiro amor, mesmo quando nós o fazemos. Grave sempre isso. Deus não esquece do nosso primeiro amor, mesmo quando nós o fazemos. Meus irmãos, será que nós, como povo de Deus hoje, ou como indivíduos, não temos esquecido esse primeiro amor que vivemos, talvez há algum tempo? Confesso aos irmãos que de todos os sermões que preparei durante esse ano, esse tem sido o que mais me tocou. Me lembrei do meu amor de adolescência, de 10, 11, 12 anos. Quando li a Bíblia completa a primeira vez. Me lembro dos meus 18, 19, 20 anos. Quando estava numa crise depois de ter esquecido do Senhor. E tentado voltar para Ele, voltando desesperadamente para os braços do Senhor. Foi quando em uma noite participando de uma conferência, eu tomei a decisão de ir para o seminário.
recém-noivado com a Luciana. Cheguei na casa dela, disse 15 dias de noivado. Disse, meu amor, eu quero ir para o seminário, você ainda casa comigo? Disposto a dizer que então a gente terminava se ela não casasse comigo assim. Porque eu preferia estar com o Senhor. E eu digo que isso mexeu muito comigo, porque eu comecei a me perguntar, onde está o Rogério que outrora viveu mais nesse primeiro amor? Me lembrei de acampamentos em que chorava na presença do Senhor, em noites que a gente passava louvando e buscando a Ele. E vi momentos áridos da minha vida, que muitas vezes venho para a igreja porque sou pastor e preciso pregar. Isso nos choca muitas vezes. E eu te convido a pensar na sua vida hoje, para você analisar isso. Quando foi que você abandonou o primeiro amor? Domingos aqui, a igreja está cheia. Outros domingos está vazia. Escola bíblica dominical não é frequentada como antes. Por quê? Onde está o seu primeiro amor? Onde foi que você deixou de amar o Senhor e de buscar o Senhor, de se consagrar ao Senhor, como você de repente já fez um dia antes? A ternura da lembrança divina aqui no capítulo 2, versículo 1 a 3, aponta diretamente para a fidelidade inabalável de Deus, de não se esquecer de nós, mesmo quando nós nos esquecemos dele. E isso vai de encontro, ou vai ao encontro de Cristo, aponta para Cristo Jesus, que é o noivo que vem buscar a sua noiva. O noivo que quer se relacionar com a sua noiva, mesmo ela sendo infiel como nós somos. O Novo Testamento apresenta Jesus como esse noivo, aquele que vem santificar, aquele que vem purificar. Que por meio da palavra, Ele lava a nossa alma, nos purifica para que a gente possa se apresentar a Ele. Uma igreja santa, perfeita e agradável. Ele não se esquece de nós. Meus irmãos, não importa como nós estejamos, o que nós temos feito e como nós estamos agora. Se eu esqueci ou não do Senhor, se eu abandonei ou não o Senhor. Mas o Senhor não nos abandona. Ele sempre nos chama ao arrependimento e Ele sempre diz para a gente lembrar do nosso primeiro amor, porque Ele lembra. Ele começa a falar com Israel desta maneira, com essa terna lembrança do primeiro amor. Mas a segunda coisa que nós vemos nesse texto é a cegueira da ingratidão humana. A busca por nada. Busca por nada. Após a terna lembrança, Deus confronta Israel com sua chocante ingratidão. A pergunta retórica que é feita aqui no texto: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim e andarem após nulidades e se tornarem nulos eles mesmos? Que injustiça acharam em mim? Por que nós nos esquecemos do Senhor? Porque Ele é injusto? Porque Ele faz algo de ruim para mim? Ou de repente é porque eu gostaria, por capricho, que Ele fizesse diferente e eu não aceito o que Ele faz? Ou é porque muitas vezes as distrações do mundo tiram os nossos olhos de Cristo Jesus e a gente começa a ficar olhando para essas coisas, a desejarem essas coisas. E então nós acabamos abandonando o Senhor. Aqui quando ele fala de nulidades, que o povo de Deus buscou nulidades, esse termo aí, nulidades, ele significa algo que é sem substância, ilusório, que não pode entregar o que promete.
Preste atenção nisso. Algo que não pode entregar o que promete. O povo de Deus começou a buscar coisas que eles acreditavam que alegraria o seu coração, mas que não podem alegrar o coração. Nós nos afastamos de Deus muitas vezes por causa do nosso trabalho, achando que a satisfação do trabalho, a satisfação profissional vai nos preencher. Mas isso é uma falsa, isso é ilusão, isso é uma falsa realidade, porque não pode preencher. Nós acreditamos que a busca pelo dinheiro, se eu tiver dinheiro eu vou ter felicidade, mas isso é falso, porque o dinheiro não traz felicidade. E nós nos afastamos do Senhor por um monte de coisa. Nós deixamos de acordar orando e lendo a Bíblia. Nós deixamos de buscar o Senhor e a comunhão dos irmãos aqui. Nós deixamos muitas coisas, o primeiro amor, por conta de ilusões. Olha o versículo 13 desse capítulo. Versículo 13 do capítulo 2 de Jeremias, diz uma coisa muito importante para nós entendermos o que eles fizeram, o que o povo fez. Ele diz assim, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Cisterna rota é cisterna com as paredes rachadas. Naquele período, para acumular a água no deserto, pela chuva, eles construíam cisternas. Acontece que, com o passar do tempo, essas cisternas elas rachavam. E a água que era acumulada escorria. Eles tentavam acumular água, mas não conseguiam. Meus irmãos, o que Jeremias está dizendo aqui para nós é que quando nós abandonamos o Senhor e buscamos outras coisas, quando nós corremos atrás da nossa satisfação profissional, dos nossos sonhos, seja relacional, de dinheiro, seja qualquer coisa, da nossa beleza, do nosso poder, quando nós deixamos o Senhor por conta de qualquer coisa, é como deixar uma fonte de água viva para acumular água em uma cisterna rachada. Isso é loucura. Não há nada nessa vida que vai satisfazer no nosso coração mais do que Deus, que é a fonte de água viva. Eles se tornaram idólatras porque eles foram atrás de ídolos, falsos deuses. Quantos de nós temos adorado o dinheiro? Adorado o poder? Adorado a vida profissional? E talvez você possa estar dizendo assim, não, eu não adoro não. Eu só trabalho demais. Eu só não tenho tempo para isso, não tenho para aquilo. Mas no fundo, analisa o que você ama mais. O que você dá mais importância na sua vida. E você vai perceber que você tem idolatrado sim muitas coisas. E tem abandonado o primeiro amor. Que injustiça Deus cometeu? O que Ele fez para que você pudesse deixá-lo atrás de coisas vãs? Às vezes nós não damos o real valor quando nós temos uma propriedade ou quando nós estamos vivendo com alguém. Tem até um certo ditado que diz que a gente só dá valor depois que a gente perde, né? Muitas vezes nós não enxergamos. É preciso alguém abrir os nossos olhos e mostrar para nós. Certa vez um amigo de um poeta chamado Olavo Bilac, um amigo dele estava desgostoso com a propriedade, com um sítio que ele tinha. E ele resolveu vender esse sítio. Diz que dava trabalho, que não era aquilo que ele gostaria. Ele então resolveu vender a propriedade. E ele chamou o seu amigo então para fazer um anúncio, para colocar um anúncio no jornal. E o seu amigo, o poeta Olavo Bilac, escreveu esse anúncio, colocou lá no jornal.
E o anúncio dizia assim: vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros, ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. E o anúncio foi colocado. Depois, Olavo Bilac encontrou seu amigo alguns meses depois e disse: e aí? Vendeu a propriedade? E ele disse: nem pensei mais nisso. Quando eu li o seu anúncio, eu percebi a maravilha em que eu vivia. Meus irmãos, a gente pode sofrer, mas o nosso Deus desceu do céu para sofrer numa cruz por nós. Ele não se importa conosco? Um Deus que veio pagar um preço que você e eu não poderíamos pagar. Um Deus que veio tomar a sua dor, a minha dor, a nossa condenação sobre Ele. Um Deus que suportou a ira divina na cruz. E nós abandonamos esse primeiro amor pelo quê? O que nessa vida que é melhor do que isso? Mas nós vamos na ilusão das coisas. As nulidades da nossa satisfação. Como já disse, pode ser um sucesso profissional, riqueza, prazer, o reconhecimento social, ou até mesmo uma religiosidade vazia que muitas pessoas vivem. Nós não podemos viver assim, meus irmãos. Nós temos que lembrar que a fonte de água viva é Cristo Jesus. É só Ele que pode dar plena satisfação para nós. Não há satisfação em outra coisa a não ser Ele. Eu te convido então nessa noite, meu irmão, a examinar a sua vida. Onde você tem investido a sua energia, o seu tempo e o seu afeto? Onde você tem investido isso? O seu tempo tem sido gasto mais em coisas dessa vida e por coisas desta vida? A sua maior energia tem sido o trabalho e buscar recursos e buscar coisas desse mundo? Ou tem sido em buscar as coisas lá do alto? Volte à fonte que é Jesus. Volte a Ele. Eu me lembro que na minha caminhada, dos meus 15 anos até os meus 14 anos, até 18, 19 anos, quando eu estava em crise, voltando para o Senhor. Eu me lembro que eu saí da igreja porque eu não encontrava satisfação em fazer as coisas que tinha que ser feito. E eu achei que no mundo eu encontraria isso, mas quando eu estava vivendo do jeito que eu queria, fazendo tudo aquilo que eu queria, que às vezes, quando eu estava dentro da igreja, o pastor dizia que era errado, a minha mãe dizia que era errado. Quando eu estava fazendo tudo o que eu queria, eu também não encontrava satisfação. Então eu percebi que na igreja eu estava buscando coisas erradas também, porque eu queria ser reconhecido por ser um bom crente, e isso me frustrou muito, porque não era. Eu buscava a satisfação por conta simplesmente de obedecer, mas não era isso que me trazia satisfação. Eu não tinha entendido ainda que a fonte era Cristo Jesus. E era por isso que eu vivia infeliz dentro da igreja. Mas quando eu fui para o mundo, eu vivi infeliz também no mundo, porque eu posso estar dentro da igreja e ser infeliz se eu não entender que a fonte é Cristo Jesus. E o mundo também não vai me dar a saciedade que eu preciso, porque a fonte é Cristo Jesus. O povo caminhou pelo deserto, e eles beberam água que saía da rocha. Onde não tinha água, o povo bebeu. O Novo Testamento diz que Cristo é a nossa rocha. Certa vez, Jesus caminhando, passando em Samaria, ele encontra uma mulher sedenta a tirar água do poço. E Jesus convida essa mulher a ir até ele, porque ele era a fonte de água da vida.
E Ele nos convida a ir até Ele, meus irmãos. É isso que nós precisamos. Abandone os ídolos. Abandone aquilo que você mais dá valor nessa vida que não seja Cristo Jesus. Analise o que é que tem tirado o seu tempo da presença de Cristo Jesus. Abandone. Nós, como pecadores, temos a habilidade, a péssima habilidade, de pegar uma bênção de Deus e dar a ela mais amor do que o próprio Deus que nos deu essa bênção. Deus me dá o privilégio de trabalhar e o trabalho me tira da presença dele. Deus me dá o privilégio de usufruir de algum conforto, algum benefício, e o conforto do meu sofá e da minha televisão, do meu telefone, me tira da presença dele. Deus me dá a bênção de uma família, e às vezes eu vivo mais para a família do que para ele. Nós temos essa péssima habilidade. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Mas a terceira e última lição que a gente tira desse texto é a tragédia da liderança corrompida. Guias para a perdição. Versículo 7, o final do versículo 7 e o versículo 8, fala sobre isso. Sobre sacerdotes que abandonaram o Senhor, que não conheciam de fato o Senhor, pastores que prevaricaram, profetas que profetizaram em nome de ídolos. E a liderança foi atrás desses homens. Meus irmãos, aqui eu queria pensar dentro desse ponto sobre 3 coisas que às vezes acontecem muito na nossa vida. A primeira delas é dar ouvidos a falsos profetas, a falsos pastores e pastores que ensinam coisas erradas nessa vida. Isso chega para você pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo TikTok, pelo monte de coisas. Pastores que distorcem o evangelho e muitas vezes enganam você. Eu já conheci pessoas que abandonou a vida aqui, de viver profissionalmente, de construir família, pensando em uma profecia quando ela tinha 18 anos, que foi profetizado a ela, que aconteceria tal coisa na vida dela, e ela abandonou tudo, deixou de viver esperando essa profecia, e hoje já tem 50 anos. E nada acontece. Já cansei de ver pessoas que abandonam a igreja porque é prometido a ela que com Cristo nós somos mais que vencedores, mas mais que vencedores no sentido de termos tudo o que nós queremos. Eu quero carro, eu quero dinheiro, eu quero bens, eu quero trabalho. Mas elas se frustram porque o que Jesus nos prometeu não foi nos dar o mundo inteiro. Quem prometeu isso, como eu já disse muitas vezes para a igreja, foi o diabo. O diabo é que faz esse tipo de promessa. O que Cristo nos disse é que nós teríamos aflições no mundo, mas era para a gente ter bom ânimo porque Ele venceu e nós venceríamos com Ele. O que Cristo nos diz é para negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, porque fazendo assim nós somos dignos dele, e ele vai estar conosco todos os dias. É isso que Jesus nos diz. Mas por conta de dar ouvidos a falsos profetas, falsas mensagens, muitos cristãos têm entrado em depressão, porque as suas vontades não são feitas. Muitos têm abandonado a fé, porque achava que herdaria alguma coisa e que não era isso que estava sendo dito. Então tomem cuidado com essas profecias, cuidado com esses ensinos, cuidado com essas pregações. Mas uma segunda coisa dentro desse ponto aqui, eu queria falar para nós, para mim como pastor, para você, Júnior Rodrigues, para você, Luciano Júnior, para você, presbítero Jamismar também, presbíteros em disponibilidades que também são pastores, presbítero Emerson, presbítero Elvio.
Todos nós somos pastores. Um dia fomos ordenados para isso. E nós somos aqueles que devem pastorear a igreja e guiar a igreja. Eu acredito que nenhum de nós temos sido pastores que pregam, que ensinam aquilo que é errado. Mas uma das coisas que me chamou muito, falou muito comigo, nesse sermão também, me confrontando, é porque nós temos sido negligentes com o nosso dever em muitas circunstâncias. E o povo estava ferido também por causa dos líderes, dos pastores. E nós precisamos rever dia a dia como nós temos vivido e como temos pastoreado a igreja. E uma terceira coisa que eu gostaria de destacar dentro desse ponto aqui é que, meu irmão, nós como pastores somos falhos. Mas, apesar dos líderes ser aqueles que conduzem o rebanho, vocês jamais podem abandonar os caminhos do Senhor e deixar de seguir o Senhor por causa das falhas dos líderes. Os líderes responderão diante de Deus por cada negligência e por cada coisa que fizerem errado. Mas a razão de você estar aqui, a razão de você estar seguindo ao Senhor, nunca pode ser um líder. Porque o Senhor da igreja não é o líder, mas é Cristo Jesus. O supremo pastor é Cristo Jesus. O profeta perfeito que fala a verdade sem erro é Cristo Jesus. O sacerdote que oferece o sacrifício perfeito é Cristo Jesus. O rei que governa, que cuida da maneira correta e sem erros é Cristo Jesus. E muitas vezes eu já ouvi irmãos dizerem que abandonaram a igreja por conta do fulano de tal, por conta do presbítero tal, por conta do pastor, por conta disso, por conta de decepções. Mas todos nós somos falhos e todos nós precisamos de um supremo pastor que é Cristo Jesus. Todos nós. Portanto, meu querido, talvez você, criança, adolescente, jovem, fique chateado com o Senhor por conta do seu pai ou da sua mãe. Mas o seu pai e a sua mãe também necessitam do Senhor, eles são falhos. Talvez você fique indignado com alguma liderança, com alguma pessoa, mas lembre-se disso. Todos necessitam de Cristo Jesus, todos nós. E isso nos faz olhar para Ele. Porque todos os profetas, os sacerdotes, os pastores falharam. Mas ainda assim, Deus conduziu o seu povo a alguém, a alguma esperança, uma esperança que era Cristo Jesus. Cristo, o bom pastor. Jesus é o único e verdadeiro pastor que conhece as suas ovelhas e dá a vida por ela, conforme João capítulo 10, versículo 11. Cristo é o profeta perfeito, Ele é a palavra de Deus encarnada, que não profetiza mentiras, mas a verdade que liberta. João capítulo 1, versículo 1, versículo 14, João 8, 32 fala sobre isso. Jesus é o sumo sacerdote e fiel, Ele não oferece sacrifícios vazios, mas a si mesmo, uma vez por todas, se ofereceu na cruz para tirar os nossos pecados, conforme Hebreus 9, 12. Jesus é o Rei justo e supremo, que governa com justiça e retidão, e o seu reino não terá fim. Isaías 9, 6. Portanto, meus irmãos, o caminho do retorno ao primeiro amor é Cristo. Nós precisamos nos submeter a Cristo, não confiar em líderes humanos, mas submeter à autoridade de Cristo. Se a Bíblia é lida, pregada, é ensinada, submeta-se a essa autoridade. Eu me lembro um dia que eu preguei em uma outra igreja, quando eu desci do púlpito,
Era um texto duro, uma mensagem dura. E uma irmã chegou em mim e me perguntou: pastor, o senhor vive isso tudo que o senhor disse que precisamos viver? Eu disse a ela: não vivo, minha irmã. E ela disse: então por que o senhor prega? Assim, eu prego porque o exemplo que eu preciso pregar não é a mim mesmo, mas é Cristo Jesus. A palavra que tem que ser pregada não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E você deve atentar para a palavra de Deus, não para mim, porque eu preciso dela assim como você. Ela exorta a mim assim como exorta você. E nós dois estamos diante dela e temos que tomar uma decisão. Buscar viver de acordo com ela ou rejeitá-la. Você pode viver assim por causa da palavra, ou você pode rejeitar por causa da minha pessoa. Mas todos nós necessitamos dela. Meu irmão, a palavra de Deus vai acima de qualquer liderança. E a gente precisa viver por ela. Busque a verdade em Cristo. Outra coisa que você pode fazer, ore pela liderança. Domingo que vem nós teremos eleição aqui para presbíteros e diáconos. Liderança da igreja. Você tem orado por eles? A Bíblia nos ensina a orar por aqueles que nos governam. Tanto do nosso país, quanto o próprio da igreja. Nós precisamos orar por essas pessoas. Eu quero concluir, meus amados irmãos, chamando a sua atenção porque Jeremias 2, de 1 a 8, é um espelho que reflete a condição humana, a nossa condição. Nós vimos a ternura da lembrança divina, vimos o primeiro amor de Deus por Israel, um amor que se manifestou em proteção no deserto, em provisão, um amor que levou o povo de um deserto para uma terra maravilhosa. Mas também vimos a cegueira da ingratidão humana, que quando chegou nessa terra maravilhosa, esqueceu-se de Deus por conta das coisas dali. Essa é a nossa condição. E a história de Israel, meus irmãos, é a nossa história. Nós também somos propensos a esquecer o primeiro amor, como já disse. A buscar satisfação em coisas que não vão nos dar satisfação. Tem um livro que Timothy Keller escreve, Deuses Falsos, Falsos Deuses, que ali ele fala isso, que os ídolos, aquilo que a gente idolatra, não pode nos satisfazer porque eles estão aquém das nossas expectativas. Nunca vai ser, nunca vai conseguir satisfazer a nossa vida, nunca. Você precisa acreditar nisso. Não há nada que você busque nesse mundo, a não ser Deus, a não ser Cristo Jesus, que satisfaça o seu viver. Mas a boa notícia é que a fidelidade de Deus não depende da nossa fidelidade. Não importa quando você abandonou o primeiro amor. Não importa quão frio você esteja hoje. Deus ainda permanece se lembrando do nosso primeiro amor. E Ele sempre tem um convite para nós voltarmos ao primeiro amor. Jesus é a verdadeira fonte de águas vivas, que sacia a sede mais profunda da nossa alma. Ele é o bom pastor que nos guia, o profeta que revela a verdade, o rei que governa com justiça. Não há nulidade nenhuma que possa preencher o vazio que só Cristo preenche. Não há cisterna rachada que possa saciar a sede que só Ele sacia. E não há líder humano que possa nos guiar à perfeição e à fidelidade de Cristo Jesus. Que Ele possa guiar o nosso viver todos os dias. Amém? Vamos nos colocar de pé e orarmos ao Senhor mais uma vez. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor se lembra do nosso primeiro amor. Embora a gente esqueça,
de momentos maravilhosos que vivemos em Tua presença e contigo, o Senhor nos recobra a lembrar disso. O Senhor mostra a nós o quanto é loucura deixarmos o Senhor por coisas que não nos dá satisfação. E nos chama de volta. E aqui estamos, Senhor. Dá-nos força, Deus. Confirma essa palavra no mais íntimo do nosso ser. Para que a gente não saia daqui ainda frios, mas que a gente saia daqui voltando ao primeiro amor e buscando o Senhor mais do que tudo. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada. É o que nós pedimos ao Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar.